Hoje, aqui no podcast Meio de Campo, Futebol e Suas Histórias, vamos falar de um dos maiores times da história do Atlético Mineiro, o Galo. Alô, alô, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Diego Ambrosini, estamos aqui de volta com o Meio de Campo. Estou aqui acompanhado do Idelber Avelar. Idelber, hoje a gente vai falar de um dos grandes times da história do Galo, né? Esse time que começa aí em meados dos anos 70 e vai ser uma dinastia até meados dos anos 80, até quase os anos 90, não é isso? É isso. Bom dia, boa tarde, boa noite a quem nos ouve. Eu sou Idelber Avelar, estou com o Diego Ambrosini aqui em mais um episódio do Meio de Campo. A gente vai abrir pedindo para vocês já deixarem o like, se inscreverem. A gente estava com um probleminha nas notificações que está resolvido. Se você está nos vendo no YouTube, clique aí nas notificações para você receber os episódios do Meio de Campo. Este é um episódio sobre o meu clube, é o Galo. É um clube que é um time que eu passei a minha infância e adolescência vendo ao vivo no Mineirão. Coincidi, por muita sorte, com esse time. Em 76, quando ele começa a sua dinastia, eu tinha 8 anos de idade. E até mais ou menos 87, esse time joga em altíssimo nível no Campeonato Brasileiro e vence 10 de 12 campeonatos mineiros. Além disso, ele vence vários torneios de verão na Europa, em um momento que esses torneios de verão eram considerados importantes, eles não eram pré-temporada exatamente. E ele chegou a vice-campeão brasileiro 2 vezes, foi vice-campeão brasileiro invicto em 77, perdendo a final nos pênaltis para o São Paulo, foi vice-campeão depois em 1980, em uma final disputadíssima com o Flamengo, em que o Galo ganha o primeiro jogo por 1-0 e perde o segundo por 3-2. E ele chega às semifinais praticamente todos os anos nessa dinastia histórica. Quase todos os anos ele chega. E durante esse período, o Galo, apesar de não ter um título nacional e internacional dessa geração, ele tinha sido campeão brasileiro em 71, ele é o time que mais conquista pontos no Campeonato Brasileiro. Ele lidera aquele ranking da CBF de pontos conquistados durante muito tempo. A gente vai falar dessa dinastia do Galo e vamos dar um exemplo aqui com um jogo entre Galo e seleção francesa. Amistoso, realizado em 1977, no Mineirão. O Galo venceu a França por 3-1 com um show espetacular do Reinaldo. A gente escolheu esse jogo porque ele é um jogo menos conhecido, menos também polêmico por briga de arbitragem ou por, enfim, morridas na praia que ficaram históricas também nessa geração. E você viu esse jogo pela primeira vez agora, né, Diego? Curtiu o jogo, né? Isso. Então, sempre, como a gente sempre recomenda o site Futebolia, tem ali disponível. Tem no YouTube também, mas é uma transmissão francesa, então tem que se acostumar ali com os nomes esquisitos, né? Mas foi um jogaço, achei muito interessante. A França, né? Rapidinho, só para dar um contexto. A França era uma seleção que estava passando por uma passagem de geração. Tinha uma geração um pouquinho mais fraca, que não tinha se classificado nem para a Copa de 70, nem para a de 74, mas era o início de uma grande geração francesa. Eles vão se classificar para a Copa de 78, 82, 86, inclusive chegando na semifinal, né, em 82 e 86. Um grande destaque era o Platini, que aí ainda estava no início da sua carreira, tinha 22 anos de idade, mas já aparecia como um craque ali do time do Nancy, na verdade, em francês, né? Já tinha sido artilheiro do francesão, e naquele ano o Nancy seria campeão da Copa da França. Né? Inclusive, até depois, ainda em 77, mas no segundo semestre, o Galo vai para Paris e joga um amistoso com o Nancy também. Né? Então, tinha alguns jogadores mais novos, como o Platini. O Platini, nesse jogo, ele não começa jogando, ele só entra depois. Tem um destaque também no jogo. E tinha jogadores mais veteranos, como o Trésor,
o zagueiro, que inclusive vai fazer o gol da França nessa partida. A França, o objetivo dessa tour francesa pela América do Sul era testar o time, já visando a Copa do Mundo do ano seguinte, que seria na Argentina. Então, a seleção francesa ela vem, joga um amistoso na Bombonera contra a Argentina, empata em 0-0, a Argentina do Menotti, e depois um amistoso no Maracanã contra a seleção brasileira em 2-2. Então, contra as duas grandes seleções sul-americanas, a França empata, não consegue vencer. E contra o Galo forte e vingador, perde o jogo, né? O Galo domina esse jogo amplamente, né? Completamente, O primeiro tempo né? termina 0-0, Uhum. mas é um domínio bem contundente do Galo. Ele não cria grandes oportunidades assim, não tem uma oportunidade clara de gol, né? Claríssima não mas tem. Domina. Mas domina o meio-campo, o jogo se joga no campo da França. Uhum. O Galo tem vários cruzamentos, tem alguns escanteios, tem algumas batidas travadas, o Reinaldo inicia algumas tabelinhas e o primeiro tempo termina 0-0. No segundo tempo, é um show do Reinaldo, né? É um espetáculo do Reinaldo, o primeiro gol de escanteio. Logo aos 8 minutos, né? Logo aos 8 minutos do segundo tempo, o Reinaldo sobe mais que a zaga de gigantes, galalaus da França, o Trésor era um zagueiro imenso, né? Sim, sim. E o Reinaldo, apesar da baixa estatura dele, o Reinaldo era um craque no cabeceio. Ele se posicionava com uma perfeição notável e cabeceava muito. Aliás, ele tem isso em comum com o Romário, né? Que também era baixinho e que também cabeceava muito bem, se posicionava muito bem. Um detalhe sobre o Reinaldo é que nesse momento aí ele ainda era bem jovem, né? Tinha 20 anos de idade apenas, né? Mas já era um craque, todo mundo já percebia ele como um grande craque, né? Todo mundo já respeitava muito o Reinaldo, porque ele teve uma participação destacada no Campeonato Mineiro de 76, ele baila em cima do Cruzeiro, o Galo é campeão mineiro invicto em 76. E em 76 também ele tem um campeonato brasileiro muito notável. Ele não participa da semifinal em que o Galo perde contra o Inter de virada por 2-1 no Beira-Rio, com um gol no último minuto, um gol que ficou muito famoso como um dos gols mais bonitos da história do futebol brasileiro, aquele gol do Falcão em tabelinha de cabeça com o Aquela escurinho. tabelinha de cabeça, né? Uhum. Isso. Esse gol é Nesse famoso. jogo o Reinaldo não estava. Uhum. Ele tinha se machucado, torcido o joelho em um jogo contra o Atlético Paranaense no Mineirão, em que o Galo venceu por 5-0. Mas ele fez um Campeonato Brasileiro de 76 muito bom. Esse jogo contra a França acontece no meio do ano. O Campeonato Mineiro estava rolando, o Campeonato Mineiro de 77 estava rolando, terminaria em outubro. E o Campeonato Brasileiro de 77, no qual o Reinaldo seria o grande craque, brilharia, faria 28 gols em 17 jogos, uma média absurda de 1,55 gol por jogo. Durante muito tempo foi o recorde, né, de artilharia do Campeonato Brasileiro durante, acho que 20 anos, se não me engano. E foi quebrado em um campeonato, né, com 40 partidas. Com muito mais jogos, Muito exatamente. mais jogos. A média nunca foi quebrada e não creio que vá ser quebrada tão cedo. Média de 1,55 gol por jogo, né? Que é o que o Reinaldo faz em 77. Mas esse campeonato de 77 ele é jogado entre outubro de 77 e março de 78, o Campeonato Brasileiro, em que o Reinaldo realmente vira coqueluche nacional. Esse amistoso contra a França acontece um pouquinho antes, no meio do ano. A França, como você disse muito bem, ela tinha empatado com a seleção brasileira do Cláudio Coutinho, na qual estavam o Cerezo e o Paulo Isidoro, de titulares, e o Marcelo no banco. Então o Galo joga essa partida contra a França desfalcado do Cerezo, do Paulo Isidoro e do Marcelo. Além do Vantuíri. Basicamente o meio de campo titular não estava jogando, né? Exato, o meio de campo com que dois, entra Cerezo e Paulo Isidoro, simplesmente, né? Dois grandes craques da história. E aí a gente, se você abrir aí o campinho que eu te mandei,
a gente Sim. vai ver que o Galo tem, nessa época aí, uma formação que varia um pouquinho, de 77 a 80, ou de Uhum. 76 a 80, que vale a pena a gente destacar para a galera conhecer. A gente vai passar fotos dos jogadores aí para vocês. De 76 para 77, o goleiro foi Ortiz, goleiro argentino, mas de formação uruguaia. Ele era um goleiro artilheiro, batia pênalti, batia falta. Perdão, batia pênalti. E saiu do Galo em uma injustiça muito grande. O Galo perde muito traumaticamente o Campeonato Mineiro de 77 para o Cruzeiro. Chega às finais precisando de uma vitória e um empate, uma melhor de 3, ganha o primeiro jogo, o Cruzeiro vai para o segundo jogo da decisão, precisando vencer 2 jogos em sequência, e vence esses 2 jogos sem nenhum grande erro do Ortiz. Mas como o Ortiz era amigo do centroavante uruguaio do Cruzeiro, Revétria, ele é perseguido, ele é feito de bode expiatório e sai do Galo meio que amaldiçoado. Ele carrega essa mágoa durante muito tempo, durante toda a vida, na verdade. E vai para o Boca, não é isso? Ele não, depois ele sai do Galo, ele tem uma carreira pouco destacada depois e termina a Uhum. vida em Montevidéu. Entra o Sim, João sim. Leite, que é um goleiro que se destacou muito na final de Uhum. 77, que o Galo perdeu, porque ele pegou 2 pênaltis, o Galo perdeu aquela decisão por pênaltis, chutando 3 pênaltis, né, por cima do travessão, e que era um goleiro com falhas bastante frequentes, vamos dizer assim. Isso é pouco lembrado, é pouco repetido, nós vamos falar um pouquinho mais do João Leite. Na lateral direita, era o Getúlio inicialmente, Getúlio que depois iria para o São Paulo, ele era o titular, ele estava também ausente nessa partida contra a França, mas já vinha surgindo o Alves, que seria um grande lateral direito do Galo no final da década de 70. Esse time do Galo, da dinastia toda, ele é um time formado nas categorias de base do Galo. Sim, sim. Praticamente todo mundo formado em casa. Cerezo, Reinaldo, Paulo Isidoro, Marcelo, Heleno, Danival, João Leite, Alves, Hilton Brunes, Marinho, ponta direita, que depois iria para o Bangu. Que tá Todos nesse esses jogo, né? jogadores. E tá nesse jogo, exatamente. Todos esses jogadores foram formados nas categorias de base do Galo. O Galo tinha uma espécie de convênio com o Nacional de Manaus, e vários jogadores atuaram lá, inclusive o próprio Cerezo, né? Sim, sim. O Paulo Isidoro também, se não me engano, né? Vários, né? Vários. O Ângelo foi para lá, o Ângelo é um dos que eu Uhum. esqueci de mencionar. Então vamos lá Sim, com o campinho, para a gente não se perder. Márcio isso. Paulada, o Márcio que joga esse jogo, né? Então, Ortiz, né, Luiz Alves na direita, Márcio Paulada na zaga. Modesto e Mo Hilton Brunes. O meio de campo que atua nesse jogo é Heleno, Danival e Ângelo. O ataque é Marinho, Reinaldo e Marcinho. Nós vamos dar ênfases diferentes aqui, porque esses jogadores não têm a mesma importância, claro. O Marcinho, por exemplo, sim, não é um jogador importante da gente destacar, ele não teve uma participação muito destacada nessa dinastia do Galo. Ele vai para o Flamengo em 78 e depois ele migra para o México. Ele faz poucos jogos pelo Flamengo, migra para o México. E quando ele volta para o Brasil, ele já é um jogador que tem um mercado de times menores, né? Ele joga no CEUB, joga no Vitória da Bahia, etc. Bom, Vitória da Bahia é bem maior do que o CEUB, né, gente? Pelo amor de Deus. assim. Também Mas, no enfim, esporte, né? ele não joga no Flamengo, nem no Inter, nem no Galo, Sim, sim. que era o mercado dele inicialmente. Então vamos lá, continuando com esse campinho que nos dá uma ideia dos jogadores que atuaram aí nesse longo ciclo de vitórias do Galo. O Márcio é substituído depois, em 79, pelo Osmar Guarnelli, que era um bom zagueiro, fez uma dupla muito boa em 80 com o Luizinho. O Modesto, que joga esse jogo contra a França, é substituído em 78 pelo Luizinho, que vem do Vila Nova. O Luizinho não é formado nas categorias de base do Galo, Sim. ele vem do Vila Nova.
tem uma carreira brilhante no Galo, é um O zagueiro. Luizinho, chega na seleção, né, na Copa de 82. Eu acho que talvez entre os zagueiros realmente era o melhor desse time, né, do Galo Com todo. certeza. Não é um Uhum, time conhecido pela fortaleza de sua zaga, né, ele é um uhum. time que cometeu muitos erros defensivos e tal, mas o Luizinho era craque Sim. absoluto. Eu tenho um amigo, Milton Ribeiro, colorado, que chama o Luizinho de Beckenbauer brasileiro, que era mesmo um jogador que se antecipava, jogava na antecipação. Grande craque. O Luizinho, na verdade, pouca gente sabe que o Luizinho está na seleção da Copa de 82. O Sim, Brasil sim. tem o Brasil tem 3 jogadores na seleção da Copa de 82: Zico, Falcão e Luizinho. E na lateral esquerda variavam aí jogadores, digamos, de nível médio. O Wilton Brunes é o que joga nessa partida contra a França. Joga também ali o Silvestre, às vezes, durante essa dinastia. E aí, em 1979 para 80, chega o Jorge Valença, Uhum. inclusive baiano, né? Baiano como Sim, você. O Jorge sim. Valença faz uma bela carreira no Galo. O meio-campo, em 77, o meio-campo que fica famoso no Brasil é Cerezo, Ângelo e Paulo Isidoro. Nesse jogo, o Cerezo não está atuando, ele está com a seleção brasileira. Entra o Heleno, que falando aqui de jogadores subestimados, o Heleno certamente é um deles. O Heleno é um grande camisa 5 da história do Galo, ele teve participação em praticamente todos os títulos desse hexacampeonato, que vai de 78 a 83. Ele foi titular apenas em alguns anos, mas ele era um cara que entrava sempre. Sim. Então, o Heleno, por exemplo, ele é decisivo para o bicampeonato do Galo de 79. O Campeonato Mineiro de 79 foi decidido em um hexagonal. Na última rodada, o Cruzeiro jogava em Uberaba e o Galo jogava contra o Guarani de Divinópolis, precisando só de si próprio para ganhar. Mas se o Galo não ganhasse e o Cruzeiro derrotasse o Uberaba, o Cruzeiro era o campeão. E o Galo estava perdendo de 1-0 para o Guarani de Divinópolis. Inclusive, esse é considerado em Uhum. Divinópolis o maior time da história do Guarani. Sim. O Bandinho, Marquinhos, era um timaço. E o Heleno entra com 25 minutos do segundo tempo, põe fogo no jogo. O Galo faz 3 gols, Paulo Isidoro faz os gols, mas o Heleno é quem arranca para fazer as jogadas. E o Galo vence por 3-1 e é o bicampeão mineiro de 79. O Heleno é uma parte importante desse time. O Danival, que joga nessa partida, ele já está na descendente aí no Galo nesse momento, ele não vai ter o Uhum. grande destaque que o Paulo Isidoro, por exemplo, teria. Uhum. Ele é titular em 76. O meio-campo de 76 é Cerezo, Danival e Paulo Isidoro. O meio-campo de 77 já é Cerezo, Ângelo e Paulo Isidoro. Sim. O Danival tem a curiosidade, Diego, de que ele é o maior artilheiro da seleção brasileira no ano de 75. Sim, esse ano, o seleção brasileira foi representada pela seleção mineira, não é isso? Na Copa América. Foi uma Copa América que, foi jogada sem sede fixa, é isso? Isso, isso. E aí, em 75, os maiores artilheiros da seleção fizeram 4 gols cada um. São Danival, Roberto Batata, acho que o E o Nelinho Brasil também, o Brasil é desclassificado na moedinha, se não me na engano foi moedinha. esse ano, né. É, Foi esse exato, ano, né. 75, é. O Brasil perde no Mineirão, mas ganha em Lima e é Uhum. eliminado na moedinha. Na camisa 10, o famoso time de 1980, que joga a final contra o Flamengo, tem já o Palhinha, que veio do Corinthians, em 1980 para o campeonato de 80. Mas antes de 80, O o Palhinha que tinha sido, do Cruzeiro antes, né. Cruzeiro, que tinha E sido um passa pelo grande. Corinthians e volta para Minas, né, Volta para segue. Minas e tem uma passagem muito boa pelo Galo, fazendo dupla com o Uhum. Reinaldo. Sim. No campeonato de 76, de 77, de 78, até o de 79, o camisa 10 é o Paulo Isidoro. Aqui a Uhum. gente pode também destacar outro jogador que poderia, eu acho, ser muito mais valorizado do que ele é. A gente viu no episódio da semana passada sobre a seleção brasileira contra a Sim, Itália, na Copa de 82, que o Paulo Isidoro era decisivo. Quando ele entrava, o time sim. se arrumava, ele sabia muito bem morder.
Era Uhum. um jogador muito moderno nesse sentido, ele mordia Tático, né. muito, muito, ele era capaz de Muita preencher consciência tática. muita consciência tática, ele mordia o lateral na saída de bola, ele pentelhava o adversário, além de ser muito bom com a bola, né, ele se Uhum. entendia muito bem com o Reinaldo. Na ponta direita, o Galo teve 3 jogadores principais até 80. No campeonato de 76, o ponta direita foi o Cafuringa, Sim. que o Reinaldo tem histórias divertidíssimas sobre o Cafuringa, Cafuringa correndo, não pensa, se pensa não corre, etc. Mas usava muito, muita bola para o Reinaldo. E em Uhum. 76 para 77, o Marinho ganha posição, vem subindo das categorias de base. O Marinho depois teria uma carreira É. bastante boa, né, no Bangu, em outros É, clubes. ele aqui ele tinha 20 anos também em 77, né. E depois, o auge realmente acho que foi aquela fase que ele teve no Bangu ali em meados dos anos 80. Em 85 o Bangu foi, vice-campeão brasileiro, né, naquele Brasileirão Isso. maluco, uma final com o Curitiba, e, o Marinho foi eleito bola de ouro da Placar nesse ano, em Sim, 85. sim. Esse É, ano ele jogou muito, é. jogou muito. E o Bangu foi vice carioca também contra aquele time do Fluminense que foi tri carioca, né, por esse É, período aí. Então acho que foi o auge dele, né, mas, o nesse Marinho momento ele estava começando no Galo, né. estava começando no Galo, ele chegou a ter uma fase muito boa no Galo, e depois Uhum. entra no Campeonato Brasileiro de 77, o titular é o Serginho, Sim. e depois em 1980 chega o Pedrinho Gaúcho, que é o que joga a campanha de 80, do Campeonato Brasileiro. O Reinaldo permanece como o grande referente dessa geração. A gente vai exibir alguns gols aqui do Reinaldo enquanto a gente fala. A visão de jogo, a técnica com a bola, a capacidade de resolver com um toque, a genialidade das tabelas de 1-2, a rapidez na batida com qualquer uma das 2 pernas, a antecipação, o brilhantismo dos toques, dos lances, é algo que coloca o Reinaldo na prateleira de cima mesmo do futebol mundial. Sempre que a Uhum. gente fala do Reinaldo, acaba se impondo, assim, aquele raciocínio do se ele não tivesse tido tantas contusões. O Sim. Pelé já disse, né, o Pelé, ninguém menos que o Pelé, já disse que se ele não tivesse tido tantas contusões, ele teria sido o jogador que mais se aproximou do Pelé. Uhum. Isso quem está dizendo não sou eu, quem disse isso foi Edson Arantes do Nascimento. Eh, É, e além das contusões também, os posicionamentos, né, políticos, enfim, que na época complicaram um pouco o de acordo ali com o clima político que o país vivia, né, o Reinaldo também ele não se furtava a dar as opiniões dele, né, com ele dá relação a uma isso. entrevista ele dá uma entrevista muito histórica em 1977. Uhum. O jornal Movimento, que era naquele momento o principal jornal de oposição à ditadura militar, e em Sim. 77 já era um momento ainda bastante tenebroso, não Oh, havia sim, sim. havido anistia, o clima ainda era muito Uhum, pesado, né. Sem querer uhum, desmerecer a democracia corintiana, da qual a gente vai falar em breve, a uhum. democracia corintiana acontece em um momento em que a coisa é um pouquinho mais respirável, né, Já tem uma distensão, 1981. é. Tem uma distensão, os exilados já voltaram. Então, Uhum, essa entrevista do Reinaldo é uma bomba, assim, e uhum. ele foi, sem dúvida nenhuma, boicotado, pelo menos pelo Tele Santana. O gesto de comemorar os gols com o punho pra cima, né, é o Isso, gesto do né, Black Panther, né. exatamente. É. Então, isso também, mas só considerando o que o Reinaldo fez, Uhum. já é coisa demais, já é coisa demais. Sim, faltou um título nacional ou internacional de Sim, expressão, e faltou uma grande participação em Copa do Mundo. Ele é. jogou em 78, fez um gol, O comemorou Coutinho com o gesto é, que o Geisel tinha sugeriu que ele pedido não usasse, e o sugeriu Coutinho ele deixou ele na geladeira, né, deixou ele e no o banco Coutinho tirou o praticamente a Reinaldo Copa do inteira. time. É.
do Uhum. jogo depois do jogo contra a Espanha, que é um jogo que o time inteiro joga mal. Uhum. E reconheça-se, né, que depois no jogo contra a Áustria, o Dinamite entra e faz o gol, aí já era Sim, destino joga bem. do Dinamite. E o Reinaldo não volta a começar um jogo naquela Copa. Ele entra no lugar do Gil, na Uhum. disputa de terceiro lugar contra a Itália durante o decorrer da partida. Mas, mesmo considerando todos esses "sis", se ele não tivesse sido boicotado pelos poderes da CBD, se ele não tivesse tido tantas contusões, que não eram exatamente contusões, né, o Reinaldo foi submetido a uma operação de joelho desnecessária e criminosa e mal feita, Sim. aos Muito 16 jovem, anos, aos 16 16 anos anos. de idade, é. É. Apanhava muito, né, as arbitragens não Uhum. protegiam como protegem hoje em dia, e essa operação, complicou muito as coisas para ele. Mas mesmo considerando tudo isso, o que ele fez é muito notável, né. Ele ainda é o maior artilheiro da história do Galo, são 255 gols com a camisa do Galo, ele ainda é o maior artilheiro do clássico mineiro, Cruzeiro e Atlético, né. Ele ainda é o recordista de gols por jogo em uma edição do Campeonato Brasileiro, e ele é cultuado por todo mundo que viu, né. Todo mundo que viu tem recordações, assim, incríveis do que o Reinaldo era capaz de fazer, especialmente dentro da área, mas ele era capaz de sair também para fazer a tabelinha. Nesse jogo contra a França, você viu algumas dessas tabelinhas né, Sim, fora da sim. área. Enfim, daqui a pouco a gente fala um pouco mais do Reinaldo. Na ponta esquerda, esse Sim. time tinha Nesse em jogo jogou o Marcinho, né, que a jogou o gente já disse Marcinho, que que não tem é. nunca foi titular durante longo período. Uhum. O ponta esquerda da bela campanha de 76, interrompida no Beira-Rio, é o Sim. Bozó, que depois vai para o Uhum. Guarani. Uhum. Em 77, o ponta esquerda é o Ziza, que depois também vai para o Guarani. E logo depois, em 79, trocado pelo Paulo Isidoro, chega o Éder, É o que Éder, seria sim. um dos maiores ídolos da história do Galo, Uhum. também bastante bem situado na lista de maiores artilheiros da história do clube. Faria uma carreira belíssima no Galo e ficaria bastante tempo. Inclusive, fica uma longa temporada, em 86 ele sai e depois volta de novo nos anos 90. O Éder, ele nesse momento estava no Grêmio, né, vai Mas trocado no Grêmio. pelo Paulo Isidoro, mas ele tinha começado no América, não é isso? No Isso, Coelho. ele vem do América, ele é prata, É. da Uhum. casa do Coelho, né. Bom, características desse time, ele jogava sempre num 4-3-3, sempre jogou com Sim. linha de 4, típica do futebol brasileiro, né. O o típico dos anos 70, o 4-3-3 dos anos 70 e 80, né. Isso, sempre no 4-3-3. O Cerezo é o camisa 5, o que os Sim. italianos chamam de regista, o Uhum. regente da coisa, só que ele Uhum. é o primeiro volante de 1975, ele já está estreando ali, até 1980. Em 1980 chega o Chicão, Sim. que assume a posição de primeiro volante, libera o Cerezo passa a jogar como camisa 8, né, Sim, sim, sim. que é a função que ele jogaria, por exemplo, no São Paulo, Uhum. é Sim, a função depois. que ele atuaria na Itália, por exemplo. Ali ele conseguia ficar um pouco menos, responsável pela marcação, né, conseguia É. realmente ficar como regista mesmo, regente mesmo. O Cerezo é outro caso também que a gente tem que destacar, porque ele ficou marcado na cabeça de certas pessoas, ou de uma certa Uhum. parte da torcida brasileira, por aquele passe errado, que não é um passe errado, é um passe Sim, interceptado. já falamos bastante sobre isso A no bola no outro percorre episódio. metade da sua trajetória e continua mais próxima de Júnior do que de Paulo Rossi. Enfim, Uhum. mas esse é um jogador que qualquer torcedor do Galo Uhum. daquela época, qualquer torcedor da seleção brasileira daquela época, que tem uma boa memória, qualquer torcedor do São Paulo dos anos 90, qualquer torcedor da Roma e da Sampdoria tem em um panteão.
Porque era um jogador de uma inteligência absurda, assim, uma inteligência Sim. tática absurda. Ele era muito alto, é muito alto, continua muito alto, Toninho, e tinha uma passada muito larga, muito larga. Ele era muito rápido, de um jeito que não parecia que ele estava correndo muito, porque a passada era muito larga. Uhum. Então ele fazia box to box, como dizem os ingleses, Sim, muito exatamente. rapidamente, muito rapidamente. O Cerezo marcou muitos gols pelo Galo, chutando de fora da área. Continuaria marcando muitos gols na Roma, na Sampdoria, porque ele chegava como esse elemento surpresa, batendo na Uhum. bola. Ele também mudava o jogo retraindo-se. E isso acontece no jogo entre Galo e Inter, que é o fim da dinastia colorada, semifinais do Campeonato Brasileiro de 80. Sim, sim. O Galo empata com o Inter em 1-1, e o segundo jogo é no Beira-Rio, e o Inter tem a vantagem do empate. O Inter tricampeão brasileiro invicto. Ninguém dava chance ao Galo. O Cerezo muda esse jogo, retraindo-se, puxando a marcação do Inter para o Uhum. Galo, de forma que ele lançasse bolas para o Reinaldo, fizesse lançamentos de 40 metros para o Reinaldo. E é assim que saiu o primeiro gol do Galo nesse jogo, um lançamento de 40 metros do Cerezo para o Reinaldo. O lançamento era uma das características mais destacadas do jogo do Cerezo, uma capacidade absurda de Uhum. lançar a bola. Ele está nesse panteão junto com Gerson, Sim. Didi, outros grandes lançadores, né, do futebol brasileiro. Esse é o esqueleto do time, Diego. Uhum. Então, voltando um pouquinho pro jogo contra a França, né? Primeiro tempo, o Galo domina. Logo no começo do segundo tempo, o Reinaldo já faz o gol, numa cabeçada, né? E a gente parou aí. O Galo, então, fica com 1-0 durante um bom tempo, até que aos 28 minutos a França empata. Né? Que tem um gol interessante, porque o Trésor, que era o zagueiro, né? O capitão do time, ele pega a bola no meio de campo, ele passa para o Michel que depois ia ser técnico, inclusive, da seleção, e o Michel dá um belo lançamento de 20 metros tal, e encontra o Platini ali na cabeça, na cabeça da esquerda da área, e o Platini ele já tinha entrado no jogo e faz uma bela jogada, consegue passar por dois jogadores do Galo, toca para trás, e aí o Trésor, que era o zagueiro, tinha vindo do meio de campo, correndo e aparece na marca do pênalti e faz o gol, empata. Só que E não dura esse muito gol da tempo. França, esse gol da França foi totalmente contra fluxo, porque dos Sim, 8 sim, sim. até os 28, É o Galo exato. esteve próximo de marcar, né? O Reinaldo infernizou, E infernizou. o empate não dura muito, porque o Galo empata 3 minutos. Empata não. Volta a ficar na frente 3 minutos depois, né? Um lançamento longo do meio de campo, não lembro quem foi que lançou, mas o Reinaldo pega já dentro da área e faz uma jogada linda, Dá um né? chapéu, né? Dá um chapéu É, no no Six. O lançamento é Six. do Marinho. Ah, do O Marinho, certo. lançamento é do Marinho, que vem da direita. Uhum, A bola quica. Isso era a jogada clássica do Reinaldo, que ele no momento em que a bola quicava, ele dava uma travada, o zagueiro uhum. parava, e a hora que você pensava em reagir, ele já tinha dado o chapéu. O Reinaldo Sim. deu muitos chapéus na vida, muito chapéu. Tem um gol famoso Uhum, dele contra o Vasco, que é um chapéu no Abel Braga, uhum. que é a imagem mais famosa do Abel Braga no Mineirão, é levando esse chapéu do Reinaldo. O Reinaldo dá o chapéu no Six e a bola fica prontinha, né, pro É, Marcinho. ele fica sem ângulo para chutar e dá um toquinho, o Marcinho faz o gol basicamente sozinho, sem Sozinho. goleiro, né? E E logo depois. o Reinaldo começa a tabela que dá origem ao terceiro gol, que vem Que é logo 3 depois minutos também, depois. 3 minutos depois, né? E aí mata a partida. É uma tabelinha É, com o Danival. uhum, O Danival prepara a bola e entra Alfredo, que esse é um Alfredo de quem eu não me lembro, certamente não foi um sim. jogador muito importante nessa dinastia do Galo. Mas a tabelinha é entre o Reinaldo e o Danival, e o Danival coloca
a bola para o Alfredo finalizar 3-0. É, Agora, três tem a uma um. característica desse time também, 3-1, perdão. Tem uma característica desse time também que você vê no gol da França e você vê numa jogada Uhum, no último minuto da partida que o Galo quase leva o 3-2. uhum. Era um time que deixava certas brechas defensivas, né? Sim, Esse jogo contra a França, por exemplo, é um jogo muito técnico, as duas equipes são muito técnicas, praticamente não tem violência no jogo, né? sim, sim. É, o Galo leva o gol da França em um lançamento nas costas do Modesto, que pega a É, defesa completamente desguarnecida. mas aí a gente tem que destacar também a qualidade do Platini, né, porque ele consegue Sim, passar por 2 jogadores ali e toca para trás. sim, não, Mas sim, O Platini dá o drible já dentro da área, né? E exatamente, retira o lançamento que gera a jogada, assim, que Ah, é sim, sim. bolinha Uhum, nas costas do Modesto. Essa é uma equipe que levou gols inacreditáveis, às vezes em frangos do João Leite, às vezes em uhum, falhas da zaga. Essa é uma equipe que certamente poderia ter ido mais longe. Os atleticanos gostam muito de falar de arbitragem e tal, mas uhum. para mim houve, obviamente, só aquele escândalo do Serra Dourada, que ali ninguém discute, né, que aquilo foi escandaloso. Algumas decisões questionáveis na final contra o Flamengo, mas o resto das Sim. morridas na praia tiveram que ver, principalmente, com certa fragilidade defensiva, Uhum, ou certa fragilidade na casa-mata, ou certa fragilidade do goleiro. Deixa eu uhum. falar aqui para a gente encaminhar o final desse episódio das pequenas falhas daquele time que poderia ter sido ainda mais genial. O Galo Sim, insistiu durante muito tempo em técnicos prata da casa. O sim. técnico era, nesse time aí, que joga contra a França, era o Barbatana. Barbatana. O Barbatana é admiradíssimo pelos jogadores dessa geração, porque, afinal de contas, ele foi o cara que os trouxe, né? Ele era um grande olheiro, Sim. e um grande identificador de talentos, mas ele não era um grande estrategista. Ele é engolido na final de 77 pelo Rubens Minelli, por todo o jogo Uhum. psicológico, tático do Minelli. Depois o Galo teve Procópio Cardoso, que é um técnico muito limitado, e Sim. teve uma sequência de treinadores mineiros, Uhum. Mussula, etc. Claramente, em algumas das morridas na praia, por exemplo, em 85 contra o Coritiba, Uhum. o Enio Andrade era o técnico do Coritiba, era um Sim, técnico com muito mais cancha, muito mais muito, já tinha sido campeão brasileiro antes. exatamente. Então o Galo não teve essa grandíssima geração do Galo, não teve o técnico que merecia. Uhum, O Rubens Minelli foi treinar o Galo, mas isso já era 1984. uhum. O Cerezo já não estava, o Reinaldo já não estava inteiro, enfim, já era outro momento. Depois vai ter o Tele também, mas já nesse Depois o final Tele aí. com outra geração completamente diferente, né? Uhum. Chiquinho, Elzo, etc. Sim. Mas esta geração do auge de Cerezo e Reinaldo nunca teve o Uhum. técnico que merecia. E nunca teve o goleiro que merecia. Sim. O Leite não era um goleiro confiável. Nesses tempos de revisitar o passado, com questões, enfim, políticas e de identidade, etc., eu gostaria de dizer que é difícil imaginar que o João Leite permaneceria 10 anos como goleiro titular do Galo, levando frangos quase toda semana, se ele fosse um Uhum. goleiro negro Sim. ou se ele fosse um goleiro argentino. Eu acho que isso Uhum. é uma lebre que vale a pena levantar. O João Leite tinha aquela postura muito amiga de todo mundo, ele é uma boa pessoa, distribuía a Bíblia, etc. Uhum. E, enfim, branco, de família rica. Tudo isso eu acho que consolidou também uma boa vontade com o João Leite e, enfim, se o Galo tivesse ali o Carlos no gol, por exemplo, que chegou a ser oferecido ao Galo em 79, a Sim. história seria diferente. Mas, enfim, tudo isso é para dizer que o que fizeram já valeu, as memórias que deixaram Uhum. na torcida
E em todo mundo que ama futebol, são indeléveis. O jogo está disponível no Futebolia, né? Vale a pena assistir, é um jogaço, um Vale belo a pena jogo. assistir, não tem violência, não é um jogo arrastado, é um jogo que você curte O assistir. jogo tem muitas transições, né? Todos os gols saem em transição rápida da defesa para o ataque, é bem Isso. corrido mesmo, muito interessante. Um detalhe que eu esqueci de dizer antes de terminar, o Reinaldo nessa partida joga com a camisa 10, é um fenômeno Sim. raríssimo. Em Uhum. algumas poucas situações, 76, 77, ele jogou com a camisa 10, mas em geral a camisa dele é a 9. E a França viu que o Galo no Mineirão era mais complicado que a seleção do Coutinho, né. Porque jogaram sério, é Exatamente. importante dizer isso também, né. Não é Sim, sim. joguinho treino, eles estavam em preparação para a Copa do Mundo da Uhum. Argentina, pegaram um grupo dificílimo na Argentina, Sim. Itália, Hungria e Argentina. Eles ganharam da É. Hungria e perderam da Itália e da Argentina. E no Brasil eles empataram com a seleção brasileira, mas perderam do Galo. É isso. Então é isso, vamos fechar por aqui? E Delber, destacamos hoje esse grande Galo, o Galo, talvez a geração de ouro do Galo, essa grande dinastia, o maior Galo de todos os tempos, ou um dos pelo menos, né? É. E voltamos na semana que vem com mais um episódio do nosso podcast Meio de Campo, o futebol e sua história. Por favor, nos acompanhe, deixe seu like, né, compartilhe. Pode agora, por favor, clicar no sininho aí para receber as notificações que a gente consertou esse probleminha que a gente tinha. E nos vemos na semana que vem com mais um episódio. Não é isso? Um É abraço. isso. Até mais, galera. Valeu. Valeu! Se você chegou até aqui, é porque gosta do que a gente produz no YouTube. Mas isso aqui é só um gostinho do que você encontra no nosso streaming. E olha, a gente sabe, tem vários streamings por aí, mas vem cá, me responde uma coisa. Algum deles te explica por que a sua timeline virou um campo de batalha? Ou quais são as raízes verdadeiras do conflito Israel-Palestina? E ainda, o que aconteceu com a democracia brasileira nos últimos 40 anos, que trouxe a gente até a tentativa de golpe que condenou Bolsonaro e seus aliados? Os assuntos sobre os quais todo mundo tem opinião, mas pouca gente entende o contexto, eles estão todos no streaming para você maratonar. Quem conhece, aprova e não para por aí. A assinatura Premium ainda dá direito ao melhor da produção textual do meio, com 2 newsletters semanais exclusivas na sua caixa de entrada. Experimenta hoje. Entenda por que milhares de pessoas escolheram ser Premium.